Olá, boa noite. Vamos para mais uma live Tira Dúvidas. Essa live que a gente faz toda quarta-feira, tirando aí as dúvidas sobre saúde mental, tirando as dúvidas sobre equilíbrio emocional e tudo que vocês enviarem aí, eu respondo aqui na live. E a primeira pergunta é: por onde começar o tratamento de transtorno bipolar após o diagnóstico? Isso é bem importante. Por onde começar o tratamento após o diagnóstico de transtorno bipolar? Podemos dividir o tratamento do transtorno bipolar em duas partes. Primeiro, aquele tratamento que é medicamentoso e que no transtorno bipolar não é opcional, é necessário, é parte integrante do tratamento e não pode ficar sem. Então, o medicamento no transtorno bipolar não é apenas por um breve período de tempo. Já é necessário saber que vai ser preciso utilizar o medicamento durante toda a vida, todos os dias. E por que é importante já saber isso? Porque muita gente abandona o tratamento no meio, abandona o medicamento, ou simplesmente não dá tempo suficiente para o medicamento agir e trazer aqueles resultados positivos para a sua vida, porque pode demorar algum tempo para estabilizar completamente o humor. Imagina que alguém já está aí com transtorno bipolar, sem o tratamento correto há vários anos, há uma década, 2 décadas talvez. Essa pessoa não vai conseguir estabilizar o humor em um mês, em 2 meses. Pode demorar mais algum tempo para estabilizar. Seria como se a gente jogasse uma pedra num lago. Aí não forma aquelas ondas que são muito próximas uma da outra e depois vão ficando cada vez mais distantes uma da outra. Do mesmo jeito são as oscilações de humor. No começo elas vão ficar fortes, vão estar bem fortes e depois elas vão enfraquecendo, se tornando cada vez menos frequentes, cada vez mais leves, até desaparecerem e o humor ficar estável. Então, é necessário paciência, é necessário regularidade, utilizando o medicamento todos os dias, o resto da vida. Nem sempre vai ser a mesma medicação, o médico pode trocar, ou o próprio paciente pode dizer: olha, estou tendo um efeito colateral aqui que não dá para levar, eu vou precisar trocar. E o médico oferece alternativas, porque temos alternativas e várias para o tratamento do transtorno bipolar. E daí você já vê o quanto que é importante um relacionamento aberto, uma comunicação sincera e aberta entre médico e paciente. Porque provavelmente essa relação vai ser de longo prazo e o paciente precisa se sentir tranquilo, à vontade, para falar aquilo que está funcionando e aquilo que não está funcionando para ele. Sempre digo que é como se fosse um encontro de dois especialistas. O médico, o psiquiatra, espera-se, sabe muito sobre psiquiatria, mas ninguém sabe tão bem sobre você como você mesmo. Então, precisa unir esses dois conhecimentos. Você que se compreende, que está vivendo consigo mesmo, e o conhecimento da psiquiatria. Quando se une esses dois conhecimentos num canal aberto e sincero de comunicação, o tratamento tem uma grande chance de dar certo e de ficar bem, estabilizar o humor e colher os frutos disso. A outra parte do tratamento de transtorno bipolar, que não é o medicamentoso, está aí principalmente em regularizar uma rotina de vida de sono, em primeiro lugar, porque o sono é a pedra fundamental da estabilização no transtorno bipolar. Então a pessoa precisa deitar no mesmo horário, acordar no mesmo horário, sempre mantendo a regularidade desse sono. E a regularidade, essa rotina, não é só no sono, precisa também ter rotina na alimentação. Opa, Thiago, olha quem chegou aqui. Fala, Renatinho, como é que E aí, estamos? tudo tranquilo, Thiago? Joia, vim aprender com vocês. Você veio a ensinar muito pra gente, Thiago, como sempre. Tá vendo aqui essa questão do sono, importantíssimo, né? No marcador mesmo, né? Ah, super importante, né? Que a gente alguém perguntou sobre o tratamento do transtorno bipolar, né? Eu estava falando como é importante no transtorno bipolar a gente estabelecer uma rotina, né? A gente ter uma regularidade no sono, uma regularidade para se alimentar, porque a maioria das pessoas, e você já deve ter visto isso também na sua prática, né, Tiago? Com bipolaridade tem uma grande dificuldade com rotina, uma grande dificuldade em manter a estabilidade da vida. Então, quando a gente fala de humor estável, a minha vida também tem que estar estável. Sono estável,
regularidade na alimentação e até nos relacionamentos. Não sei se você já viu aí, Thiago, mas tem várias pessoas que eu já cuidei ao longo da vida com transtorno bipolar e que têm parceiros ou parceiras completamente instáveis, que quer brigar toda semana, que dá problema toda semana. Aí como que eu vou estar com humor estável? Não tem como. Exatamente. Então você tem um fator, não adianta nada de ter todo o processo, né, dentro do consultório, terapia e tudo, se o social não está colaborando. Exatamente. Não funciona e não funciona mesmo, né? Não, a pandemia é um exemplo, né, Renato? Tipo assim, é uma coisa que a gente não pôde controlar e a gente ficou muito à mercê disso, num sofrimento muito grande. Exatamente, excelente exemplo, né? O quanto que as pessoas estão desreguladas, né, Tiago? Eu acho que muita gente sofrendo muito com ansiedade, com depressão ao longo dessa pandemia, né? Porque, na verdade, as pessoas estão fazendo obrigatoriamente tudo que a gente sempre diz para não fazer, né? Então, tá isolado em casa, então tá mais sedentário, né? Então, tudo que a gente fala, não faça isso, as pessoas estão sendo obrigadas a fazer na pandemia. Exatamente. E é uma questão importante, Renato, até marca depois a nossa Cultura Live falar sobre a questão do transtorno bipolar. Até esse dia eu estava revendo uns negócios e lembrando muito fazer uma comparação com o autismo no adulto, que é uma questão muito interessante quando a gente tem um quadro de uma pessoa que tem mania, quando você vê francamente, né, um quadro de mania, então é uma coisa que é Uhum. mais fácil de você ver e diagnosticar, né? Então, uma Fácil. pessoa, por exemplo, com transtorno espectro autista, com de moderado a grave, você consegue pegar mais. Mas aquelas pessoas que não têm os sintomas tão, né, às vezes evidentes tudo, mas que tá com a vida com sofrimento. E acontece muito com o transtorno bipolar, né? Que Uhum. tem essa, às vezes, né, um quadro, ou a hipomania, ou a questão do misto, isso gera um sofrimento muito grande que a pessoa está sabendo. Então, isso às vezes fica difícil de pegar, por isso que é importante a gente tentar discutindo, porque isso é algo extremamente importante que atrapalha das pessoas se não é diagnosticado precocemente. Eu acho que essa informação é super importante passar, né, Tiago? A gente tem até aquela pesquisa que mostra aí que demora em média 15 anos, né, para a pessoa receber o diagnóstico de bipolaridade tipo 2, por exemplo, né? Quando recebe, né? Essas ainda são as que têm sorte, né? Porque tem muita gente que não recebe esse diagnóstico de jeito nenhum, né? Então, 15 anos no Brasil, né, é muito tempo. Eu acho que quanto mais informações a gente passar, maior a chance de alguém se perceber, se ligar, né? Nossa, eu tenho isso aí, né? Olha, meu irmão tem isso aí, né? E Isso, poder ir ao tratamento mais rapidamente, né? muito Tiago, bom. vamos puxar a próxima pergunta? Bora! A pergunta é o seguinte: doutor, o toque pode mexer com o humor ou seria efeito da medicação? Interessante. Gente, lembrar que o toque, né, ele já é um transtorno, né, psiquiatra, é um transtorno obsessivo compulsivo, né, onde a pessoa ela tem um quadro, né, uma disfunção na questão da um quadro obsessivo, né, aquele pensamento que não sai daquele momento, está no sofrimento intenso, e a pessoa geralmente tem que fazer algum ato para poder aliviar aquilo que seria da compulsão, tá? Então isso por si só já gera um extremo sofrimento na pessoa, tá? Então, pode ser a pessoa ter o toque por si só, pode ter comorbidades também, que seria, né, o transtorno ansioso, transtorno depressivo e tudo. Então, é um quadro que tem que ser muito bem avaliado, é grave, né? Então, não é toque, né, ô, Renatinho? Eu não gosto das coisas organizadas porque eu tenho toque. Não, nós estamos falando de toque, é uma doença mesmo, né? Então, atinge, né, milhões de pessoas, então precisa ter todo o cuidado, tá? Então, por si só, a pessoa pode ter alterações no seu humor com esse transtorno, tá, gente? Porque é muito sofrimento. A pessoa que tem o toque é muito sofrimento. Agora, quando a gente pensa a questão da medicação, a medicação é para tentar auxiliar esse paciente, né? Então, é para auxiliar nos pensamentos obsessivos, para poder auxiliar em pessoas que têm comorbidades, né? Tratar, né, transtorno ansioso e tudo. Geralmente, acaba que uma das melhores ferramentas que nós temos para tratar, geralmente são antidepressivos. Então, acaba que consegue auxiliar. A resposta depende de cada pessoa, né? Depende de questões genéticas e tudo. Então, gente, tem essa ligação do transtorno obsessivo compulsivo, de trazer essas alterações do humor, mas a medicação, ela tem a tentativa de auxiliar, trazer mais estabilidade e o menos sofrimento. Se você coloca uma medicação e está piorando a questão do seu humor, o médico vai ter que reavaliar o que está acontecendo, tá bom? Mas, no geral, né, Natina, a gente tem uma melhora. Se tem alguma questão de uma piora e tudo, o médico tem que ser consultado para ele poder reavaliar e poder, né, usar outras ferramentas para auxiliar vocês. Até porque o tratamento do toque, na maioria das vezes, vai se basear nos antidepressivos, né? Então,
não faria muito sentido tratar o medicamento trazer alteração de humor, né? Na verdade, é o Sim. contrário, né? E o toque está muito associado à depressão, como você mesmo disse, né? Então, apesar da depressão, de alteração do humor não fazer parte de critério diagnóstico do toque, é muito comum mesmo, né? Que a pessoa tenha um toque e também tenha a depressão junto, né? E aqui tem uma próxima pergunta, que é: até descobri na terapia que a mudança de humor era a TPM. Por que os médicos não perguntam sobre TPM? Não posso responder pelos outros médicos, né? Mas É, eu pergunto e tenho certeza que o Thiago também pergunta, né? A gente tem aquela oscilação de humor que é até considerado normal, próximo à menstruação, alguns dias próximos, né? E a gente tem aquela oscilação de humor que é mais grave, então tem mulheres que têm oscilações mais graves do que uma TPM, que é chamada de transtorno disfórico pré-menstrual. Esse já é um quadro bem mais florido, bem mais grave, né? Então a pessoa não tem uma TPM que ela fica talvez ali comendo mais doce, às vezes um pouco mais chateada, mais sensível. Não, não é isso que acontece. Ela pode ter uma extrema irritabilidade, oscilações de humor graves, nesse período de TPM, por assim dizer, né? Esse é o transtorno disfórico pré-menstrual. As mulheres que têm esse diagnóstico, transtorno disfórico pré-menstrual, têm uma grande comorbidade com o transtorno bipolar também. É comum as mulheres com transtorno bipolar terem oscilações muito grandes de humor próximo à menstruação. Mas com um detalhe, para a gente saber se isso realmente é transtorno disfórico pré-menstrual, a gente tem que a pessoa menstrua, acabou, a oscilação de humor foi embora. Porque muita gente pensa o quê? Está deprimida e aí tem essa piora durante os dias que antecedem a menstruação, mas continua mal depois da menstruação. Isso aí não é transtorno disfórico pré-menstrual, né? Isso daí é uma depressão que piora próxima à menstruação e continua deprimida depois. Então, esse detalhe a gente tem que ver. Quando é realmente transtorno disfórico pré-menstrual, essa alteração de humor vai embora, assim que desce a menstruação. eu achei essa pergunta fantástica, Renato, da educação, porque tem que acabar com o mito que muitas mulheres eles não trazem isso para o consultório nem do ginecologista e nem da psiquiatria, porque acha que às vezes é normal. Ah, não é normal eu sentir dor, eu sentir tudo. Então, assim, não é normal quando a gente vê essas crises. É uma coisa que você falou, a pessoa tem aquele início, a pessoa fica dentro, tem as suas oscilações e tudo. Mas quando a gente pega, a gente vê casos de sofrimento, gente, sofrimento absurdo, de às vezes querer quase ter uma separação, da pessoa ficar desorientada, questão cognitiva, é um sofrimento muito grande. E a sociedade não coloca assim, a mulher tem que resistir, ser resistente. E, na verdade, não é assim. Então, se você tem dúvida, se você vê que é uma questão, uma alteração que está trazendo alterações muito significativas para vocês, conversa com o seu psiquiatra, conversa com o seu ginecologista, porque o que dizem que é normal, às vezes não pode ser normal, tá? E seguir Exatamente. esses detalhes que o Renato falou, né? Essa questão, né, de a gente poder ter outros transtornos que podem ficar semelhantes, por isso tem que ter o quê? Se você viu isso que está incomodando, procurar o médico, porque é a gente que vai conseguir diagnosticar, fazer o diagnóstico diferencial direitinho. Mas, de uma forma geral, muita dor, muita alteração que traz prejuízo para você e para as pessoas que convivem com você, não é normal, é importante procurar o seu psiquiatra e o seu ginecologista. Exatamente. E a próxima pergunta é: desânimo, falta de vontade também são sintomas da depressão? Pode ser sintoma de muita coisa, né? Depressão é apenas uma das possibilidades. Eu posso ter desânimo, posso ter falta de vontade de fazer as coisas. Por exemplo, se alguma vitamina está muito baixa no meu corpo. Por exemplo, se eu tenho uma alteração de tireoide, que é aquela glândula que fica no pescoço. Alguém com hipotiroidismo pode ter também desânimo e falta de vontade. Por isso que é importante da gente não generalizar demais. Não é porque alguém está triste que essa pessoa está deprimida. Não é porque alguém está desanimado que essa pessoa tem depressão. Para a gente diagnosticar depressão, várias outras coisas têm que estar acontecendo ao mesmo tempo, porque a depressão é uma doença do cérebro, não é uma simples tristeza, não é uma simples estou desanimado hoje, não é assim. Várias funções cognitivas alteram, como por exemplo, a pessoa ela pode alterar o apetite, ela come menos ou pode comer exageradamente, pode perder ou ganhar peso. O sono também altera. Então ela pode dormir menos ou pode dormir exageradamente. O pensamento lentifica. A próprio andar da pessoa pode lentificar também, ela ficar com a lentificação psicomotora, que basicamente é o quê? Meu pensamento está lento,
o meu corpo está lento, tudo que eu vou fazer me custa muito mais do que normalmente custaria. Eu posso estar triste ou posso estar muito irritado, com explosões de irritabilidade no meio disso, né? Ou pode ser que as coisas que têm graça para mim perdem a graça durante uma depressão. E isso precisa durar por no mínimo 2 semanas. Não pode ser, hoje e ontem eu estava mal, mas depois passou. Isso não é depressão. Depressão tem uma duração mínima de 2 semanas para a gente dar esse diagnóstico. Então, muito importante, fazer aí o que a gente chama do diagnóstico diferencial, ver todas as possibilidades do que realmente está acontecendo, antes da gente sair por aí falando que uma pessoa está com depressão. Então, desânimo e falta de vontade podem ser depressão, mas podem ser também de no mínimo umas 40 outras coisas, né? Então, é importante fazer essa diferenciação entre Até verminose, né, Renato? Exatamente, verminose poderia dar isso também, muito bem lembrado. Qual a principal diferença entre o transtorno de ansiedade e depressão? Dá para destrinchar essa pergunta. Quando a gente fala de transtorno de ansiedade, na verdade, compreende o conjunto de transtornos, né? Então, nós temos transtorno de ansiedade generalizada, assim, do pânico, a fobia específica, fobia social, né? Mas, no geral, o que a gente tem é essa questão, às vezes, né, já de um medo exagerado, questão de preocupações, tensão muscular, né? As pessoas, às vezes, uma certa irritabilidade. Então, se colocar num grupo geral desse jeito, né? Se eu colocado nos mais frequentes, do transtorno de ansiedade generalizada, né? Seria no caso de perturbação do sono, uma tensão muscular, né? A pessoa fica uma irritabilidade, é algo assim constante, né? Então, começa a fazer prejuízo para a pessoa. Então, nós temos essas questões no geral, mas dentro de transtorno ansioso temos muitos, e é muito diferenciado do outro. Agora, a depressão, o que diferencia, nós temos 2 sintomas maiores que a pessoa tem que ter um ou os dois, que seria o humor deprimido e ou falta de interesse, né, perda de interesse ou falta de prazer. Então, isso, né, nós temos outros sintomas que precisamos de avaliar, mas dentro de uma depressão, como que a gente trata, tem que ter esse humor deprimido e a perda de interesse e de prazer. Excelente. E lembrando assim que a ansiedade e depressão muita gente confunde porque elas andam muito de mão dadas, né? Para se ter uma ideia, das pessoas com depressão, 70% também têm ansiedade juntos. Então, você já vê que é mais comum eu ter uma depressão com ansiedade do que eu ter depressão sem ansiedade junto. Isso é Exato. importante porque a gente precisa diferenciar as duas coisas. E o contrário também é verdadeiro. Se eu tenho ansiedade que eu não trato, a chance de eu vir a ter e desenvolver em algum momento uma depressão é altíssima. A ansiedade é como se fosse a cama que a depressão se deita, né? Então, a ansiedade prepara o caminho, abre o caminho para a depressão chegar em algum momento. Por isso que é tão importante cuidar da ansiedade generalizada o mais cedo possível, o mais precocemente possível, ou com tratamento medicamentoso, ou no mínimo com outros tratamentos não medicamentosos, que também podem funcionar para ansiedade leve ou moderada, né? Aqui tem uma pergunta, CNB, deve ser canabidiol que ele está perguntando, né? Canabidiol seria uma alternativa para interromper o uso de Seroquel? Nem morto, nem sob nenhuma hipótese, não faz nenhum sentido Não, isso. pelo amor de Deus. A gente tem que parar para quem não sabe, gente. a gente tem que parar com essas bobagens, né? Da gente ficar procurando tratamentos alternativos quando a gente tem outros tratamentos já provados, já experimentados, que funcionam. O Seroquel, para quem não conhece, é a quetiapina, é um medicamento antipsicótico, mas que também pode ser usado aí na depressão, no transtorno bipolar, quando está ali numa dose entre 300 e 600 miligramas, ou pode ser usado como antipsicótico, em doses acima de 600 miligramas. Muita gente também utiliza para insônia, o que é uma indicação não oficial, mas tem muita gente utilizando também. O canabidiol é aquele derivado da maconha que vai lá e isola esse canabidiol da maconha e tem pouquíssimos estudos com ele para ansiedade, que tem alguns estudos, e ele é aprovado no Brasil para epilepsia refratária, aquelas crises convulsivas que não melhoram, aí você pode utilizar, né? Então, canabidiol não tem nada a ver com a quetiapina, nada a ver. Não precisa ficar inventando coisas. Porque como ficou na moda o canabidiol, o pessoal começa a exagerar, como se fosse algo, uma panaceia, assim, algo que vai melhorar tudo e todos de qualquer momento. E não é verdade, não é verdade.
É um medicamento que é promissor para algumas questões, ainda estão sendo estudadas, é verdade, mas não tem nada a ver com antipsicótico, nada a ver, tá bom? Permaneça com o medicamento que a gente tem mais evidência de melhorar. Não inventa moda de ir para canabidiol, não. Vamos lá para a Entendi. próxima. Aqui tem uma pergunta que diz: adianta tomar 450 miligramas de lítio para tratamento de bipolaridade? Adianta, dependendo de qual é a sua litemia. Como assim? O lítio é um estabilizador de humor que trata o transtorno bipolar. Ele tem uma vantagem, e eu sempre digo isso, porque muita gente fala que o exame de sangue no lítio é uma desvantagem. Eu acho que é uma vantagem, na verdade. Porque Muito. quando você faz o exame de sangue, para ver a sua litemia, você consegue fazer um ajuste fino se o lítio está numa dose boa para você ou não. Eu já tive pacientes com dose de 450 miligramas, com a litemia boa, excelente. E já tive pacientes com dose de 1.200 miligramas, com a litemia baixa. Por quê? Porque depende do seu corpo. Depende de como que o seu corpo metaboliza o lítio. É para isso que tem o exame de sangue. Então, quando você vai usar o lítio, que é o estabilizador de humor na bipolaridade, você faz aí exame de sangue a cada 3 meses ou até 2 meses no início e depois uma vez a cada 6 meses, quando você já está usando há muito tempo. Porque você tem que dosar a litemia no sangue, além de dosar exames da tireoide, como o TSH, tem que dosar a sua função renal, né, que é a ureia e a creatinina, tem que dosar o cálcio para ver se a sua paratireoide está boa. Então, são vários exames que precisam ser feitos. Então, não existe uma dose certa para todo mundo, tá bom? Isso. Perfeito. Agora, vamos para a próxima, que é... Os principais sintomas do TDAH se complementam com TAB, como controlar ambos. Eu acho que primeiro Entendi. você precisa ver É, se você tem ambos. É possível é, ter transtorno bipolar e TDAH? É possível ter as duas coisas. Existem pessoas que têm as duas coisas. Mas na maioria das vezes o que acontece é uma confusão diagnóstica. É alguém que está com transtorno bipolar e hipomania e fica muito semelhante a um TDAH, que é aquela apresentação mista, hiperativa, ou o contrário, alguém com TDAH e que recebe diagnóstico de transtorno bipolar. O mais comum é o erro diagnóstico entre essas duas coisas, transtorno bipolar e TDAH. E existem realmente aquelas pessoas que têm as duas coisas juntas e é desafiador o tratamento. Por quê? Porque o tratamento uhum, TDAH é psicoestimulante. É o metilfenidato ou Venvance, que é a lisdexanfetamina, que são os principais tratamentos. Só que se eu dou um psicoestimulante para alguém que também tem transtorno bipolar, eu corro o risco dele ter uma hipomania ou mania. Então você veja que é um tratamento que precisa de um ajuste fino, acompanhado assim, realmente por um bom psiquiatra que entenda bem sobre as duas coisas, porque eu vou precisar usar o estabilizador de humor, ao mesmo tempo, muito próximo, utilizar o psicoestimulante com cuidado e muita parcimônia, em uma relação próxima com o paciente, né? É possível tratar as duas coisas melhoram realmente, mas precisa ser feito ali por um bom profissional, né? Tanto o isso. diagnóstico, que é difícil desses dois diagnósticos, como o tratamento. As duas coisas são desafiadoras, né? É. E o cuidado, Renato, com esse complemento que você falou muito bem, a questão do diagnóstico. O que a gente tem na psiquiatria, gente, é que quanto melhor você diagnostica o seu paciente, melhor a questão do tratamento. O que acontece é a pessoa, às vezes, não ter o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, não tem o transtorno bipolar, mas ele esquece que o próprio transtorno pode levar a uma falta de atenção, às vezes o efeito colateral de Isso, algum medicamento, a questão do sono, e a isso, pessoa já chega meio que induzida, assim, não, eu preciso de um psicoestimulante porque eu estou assim assado. isso. Então, é um cuidado que ser tomado, gente, porque você pode achar que é algo que vai melhorar, pode piorar a situação. Então, é uma investigação muito delicada, a gente tem que pedir avaliação psicológica, temos que ver a questão da infância, porque tem que ter apresentado esses sintomas da infância do TDAH, então é importantíssimo que seja criterioso nisso, tá? Porque poder pode, mas eu acredito que o Renato deve ter visto que muitas vezes a gente teve que desmembrar, na verdade, era uma doença só, que ela estava tendo várias repercussões na pessoa. E aí a gente tem uma questão que o Thiago lembrou muito bem. Como que eu diferencio o transtorno bipolar e TDAH? TDAH tem início na infância. A pessoa vai relatar sintomas desde os 6 anos de idade. Transtorno bipolar, os sintomas são periódicos e, em geral, começam entre 15 e 19 anos de idade, mas pode começar em qualquer momento da vida, a maioria entre 15 e 19.
não começa ali na infância. Alguns começam, mas não são todos, né? Então, esse tempo é uma boa diferenciação. E aproveitando um gancho aqui, alguém escreveu no comentário, tomava 900 miligramas de lítio, agora 1.200 miligramas, é muito. Não é muito, depende da pessoa. Como eu te disse, o que manda dizer se a sua dose do lítio é boa, é baixa, é alta, é o seu exame de sangue. Não é a dose que você está tomando. Porque o que importa é o que essa dose faz por você no seu corpo. É para isso que existe o exame de sangue no lítio. Isso é uma vantagem do remédio, ter esse exame de sangue. Aí você faz um ajuste fino. Quem dera, todos os remédios tivessem exame de sangue. Assim a gente ia fazer um ajuste fino para todo mundo. Eu ia te dar a dose perfeita. Pode ser que a pessoa tenha 1.200 miligramas e ainda está com a dose baixa no sangue. Então, vou precisar aumentar esse remédio, tá bom? É. Aí Então, não quer dizer que é muito, né, Renato? Não quer dizer que você está não tomando quer. remédio, mas não está fazendo nada. Você está tomando para não ter efeito. Isso seria ruim. Exatamente, não faz sentido, né? Faz E, sentido. e algumas pessoas, não sei qual foi o máximo que você já viu aí, Thiago, no seu consultório, né? Mas eu tive um paciente que precisou usar 1.800 miligramas para fazer uma litemia de 0,8, né? Não. 1.800 miligramas é uma dose que é alta para a maioria das pessoas, mas para ele não era, era uma dose normal, né? Isso. Qual foi o máximo que você já prescreveu aí, Thiago? 1.200, 1.200. até mais quiser, 1.800, não. Não, não. Mas pra vocês verem, gente, como a medicina ela é muito personalizada. Tem pessoas que a gente fala que a gente quer metabolizador lento, metabolizador rápido. Então, tudo isso o médico ele vai levar em consideração a poder, né, ajudar. E o lítio, nesse sentido, ele nos ajuda muito com a dosagem, porque a gente pode ajustar sem correr tanto risco de uma heterogenia, né? Que seria o quê? Seria um erro do medicamento prejudicar o organismo, tá? Então, a gente diminui essa chance. Então, nesse ponto, ele é fantástico, o lítio. E tem até uma história interessante, uma vez, né, que eu prescrevi. A dose média do lítio é 900 miligramas, para a média das pessoas. Mas uma vez eu tive um paciente com 450 miligramas de lítio, uma dose seria baixa, e ele começou a intoxicar com o lítio, apresentando todos os sinais de intoxicação. A pessoa fica tremendo, fica com o músculo pulando, dá como se fosse alguns espasmos, ela começa a não conseguir falar direito. Esses são sinais de intoxicação do lítio. Mas como que ele estava intoxicando com a dose tão baixa? É porque isso existe. Existem pessoas raríssimas, isso é algo raro, mas que com doses baixas do lítio elas fazem intoxicação. Isso já foi descrito em vários relatos de caso, né, que a pessoa publica falando, ó, meu paciente teve isso, isso e isso, né, para alertar alguém quando isso é raro. E o que pensaram que isso pode ser? Algumas células anormais no cérebro que pegam lítio e ficam com lítio dentro dessas células, e por isso a pessoa se intoxica. Então, pessoas que fizeram neurocirurgia, por exemplo, têm a tendência a intoxicarem com doses baixas de lítio por causa dessas células anormais do cérebro. Mas isso é algo raríssimo, viu? Isso aí é difícil de acontecer, mas pode acontecer, né? Aí o médico olha lá e fala, mas... E com um detalhe, ele estava tomando 450 miligramas e com a litemia de 0,4, que é uma litemia baixa. Aí você olha e fala, gente, mas a prática, o que eu estou vendo, não corresponde ao que o exame está me dizendo. O exame está baixo, mas a pessoa está intoxicada. E tanto é que na época eu fui estudar na literatura para ver o que estava acontecendo. Como que o exame está baixo e ele está intoxicado? Aí que eu vi que existem realmente vários relatos de casos mostrando isso. Pessoas que com dose baixa, com a litemia no sangue baixo, mesmo assim intoxicam com o remédio. Por causa dessas células. É muito bom você ter colocado isso, porque a galera que usa lítio, pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus, sempre informa se você está indo em outros médicos que você toma lítio. Eu tive um de intoxicação, mas porque um colega colocou, se não me engano, foi carbamazepina. Então, ele intoxicou, tipo assim, então, a gente tem uma interação medicamentosa. Então, tem medicamentos que a gente tem que saber que o paciente está usando, para a gente poder ter o cuidado da dosagem e tudo, porque senão um pode fazer com que a quantidade do outro aumenta no organismo, e aí pode gerar prejuízo. Então, sempre mostre todas as medicações de pressão alta, né, de diabetes, qualquer um, para os seus médicos, tá? Leva anotadinho, bonitinho, para não ter esse risco, porque isso pode acontecer, né, Renato? Muito bem lembrado, muito bem lembrado. E o lítio é danado com isso, né? Porque ele pode dar interação com alguns antipertensivos, como a hidroclorotiazida, ele pode dar interação com anti-inflamatório, né?
Então, a pessoa que está tomando ibuprofeno, achando que não faz mal e que não tem nenhum problema, e na verdade tem problema. Se for anti-inflamatório, não pode tomar junto com lítio pelo risco de alteração renal. Então, o Tiago disse muito bem, precisa sempre levar ali descrito que está usando lítio e, na dúvida, entra em contato com o seu psiquiatra e ele vai te falar se aquilo ali pode ser utilizado ou não pode ser Perfeito. utilizado. Tá bom? Então, vamos lá para a próxima pergunta. Aqui tem uma pergunta interessante, na verdade. É comum ter transtorno bipolar sem episódios depressivos? É possível, mas não é comum. Na verdade, o comum é que a pessoa uma pessoa com transtorno bipolar passa a maior parte do tempo em depressão. Para se ter uma ideia, entre 70% e 90% da pessoa com transtorno bipolar, ela estará deprimida e não em mania. Por isso que às vezes o diagnóstico é difícil, porque a pessoa vai no médico, ela está deprimida. Ela não está em mania, em hipomania, que é algo mais simples de você ver e diagnosticar. A maior parte do tempo, o transtorno bipolar está em depressão. Mas tem exceções. Tem pessoas que têm a fase maníaca e nem têm a fase depressiva. E daí você vê que o nome está errado. Não deveria ser transtorno bipolar de dois polos, porque tem algumas pessoas que só têm o polo da mania, para cima. Como que você percebe essas pessoas? A genética delas vai ser para cima. Em geral, é assim. Você vai ter uma avó que só fazia episódios maníacos, você vai ter ali um pai que também era muito estourado, irritado, fazia muito episódio maníaco, e a pessoa também faz. Então, existem diferentes bipolaridades. Então, tem pessoas que têm bipolaridade mais para baixo, mais deprimida, e pessoas com bipolaridade mais para cima, para mania. E é possível, sim, ter uma bipolaridade só para cima, mas não é comum. O comum é depressão e a maioria dos pacientes com transtorno bipolar passam o tempo deprimidos, não em mania. Você já Isso. teve algum paciente só com mania? Você se lembra, O Tiago? drogas. Ah, pois não. Produção. Existe algum exame físico além da terapia em relação ao transtorno bipolar? Não, o diagnóstico, assim, transtorno bipolar é também o diagnóstico, né? Quando a psiquiatria é clínico, a gente tem que fazer exames, a gente pede complementares para saber se está acontecendo alguma coisa. Por exemplo, uma tirotoxicose, ela pode simular, né? Às vezes, de mania, tudo. A gente Isso. tem que saber, né, sobre isso, mas é mais para descartar, né, Renato, assim, outras questões, para a gente poder se aproximar da psiquiatria mesmo, né? Que seria o transtorno bipolar. Mas de exame assim específico, não estou sabendo, não. Ainda não. Infelizmente não, né? O sonho de todo psiquiatra é ter e desenvolver um marcador biológico, ou seja, um exame que eu vou fazer um exame de sangue, um exame de imagem, vai falar, ó, essa pessoa tem bipolaridade, essa pessoa tem TDAH. Mas isso não existe ainda na psiquiatria. Um dia vai existir, ainda não Ô, existe. Renato, mas aí se descobrem, a neuro pega da gente. É verdade. Aí vem pra neuro. É verdade. Toda vez, toda vez que algo se torna mais biológico, tiram da gente, né? Tiram da gente. É bem assim Tudo bem, a gente mesmo. libera. Em prol do paciente, a gente libera. Ó, uma outra pergunta. Risperidona aumenta o desejo sexual? Não, nenhuma chance, né, de risperidona aumentar o desejo sexual. Ela pode reduzir a libido, mas aumentar não. E a prática sexual ajuda no tratamento depressivo? Não tem nada que possa dizer que prática sexual vai ajudar no tratamento depressivo. A prática sexual, se a pessoa está deprimida, pode dar um relaxamento, ela pode se sentir melhor. Afinal, o sexo é qualidade de vida e faz parte de uma vida saudável, feliz, fisicamente e mentalmente. Porém, o que acontece durante a depressão, em geral, é uma baixa libido, um baixo desejo sexual. Se alguém está deprimido e com alto desejo sexual, essa é uma grande dica para saber que, na verdade, as pessoas têm uma depressão bipolar. Não fecha o diagnóstico, mas é uma dica. Depressão hipersexualizada, eu tenho que pensar que, na verdade, as pessoas é bipolar, não é uma depressão unipolar, né? Porque a maioria das depressões vão estar com o desejo sexual reduzido, com a libido lá embaixo. Vamos para a próxima. Apareceu aí? É comum se sentir fracassado por ter de usar a medicação? Sim. Por quê? Por causa da questão cultural, né? Então, ainda temos questão de estigmas e preconceitos da psiquiatria, essa questão, né, da loucura, é algo que atormenta muitas pessoas. Então, o fato de achar que a doença da mente seria algo que a gente pode controlar
Então a pessoa acha assim, nossa, eu vou tomar medicação para depressão, então acho que eu não tenho força de vontade, não tenho fé suficiente para vencer e tudo. E isso é passado de geração em geração, e isso gera um transtorno muito grande, porque vocês, ninguém está duvidando do paciente, né, Nath? Assim, vocês realmente são batalhadores, são guerreiros. Se estão na nossa frente, no consultório, é porque tem alguma coisa acontecendo que não depende de vocês, não está nas suas mãos. Envolve questões genéticas, neurobiológicas e tudo. Então, o medicamento, ele vai auxiliar, né, vai ajudar uma região do cérebro que está com algum probleminha, assim como a insulina para o diabético, assim como os antihipertensivos, né, para quem tem pressão alta, o óculos ou lente para quem precisa. Então, eu não me sinto fracassado por ter que usar óculos. Eu tenho que usar. O seu Renato é bem de saúde em tudo. Eu tenho Não, tem que às usar vezes, também. Tem que usar. as minhas vezes já não são grandes coisas. Eu gosto? Não. Mas eu preciso, porque para eu fazer minhas coisas do dia a dia. Então, eu vejo a utilidade nisso. Quem tem diabetes não tem o prazer de tomar a insulina, gente, a aplicação todo dia, mas ele precisa disso porque a parte do não está funcionando para poder viver. Então, a gente se sente fracassado mais de cultura, mas conversa com o seu médico, conversa com a terapeuta e você vê que você é muito mais forte do que você imagina. O fato de você estar buscando ajuda já demonstra o tanto de força e vontade que você tem. E às vezes o corpo não responde, mas aí faça o tratamento direitinho, terapia, atividade física, você vai ver que sua vida vai andar. E você disse muito bem, né, Tiago? Porque ninguém está de sacanagem. Ninguém vai no consultório, vou tomar um remédio. Porque não é bom tomar Ah, remédio. Ninguém gosta de tomar remédio, né? é, A gente toma porque precisa tomar o remédio, né? Qualquer remédio. Não estou falando só de remédio de psiquiatria. Até o remédio de ok. pressão alta, da diabetes, a pessoa não quer tomar aquilo. Ela vai tomar porque ela sabe que aquilo ali faz melhor para ela. O que acontece muitas vezes na psiquiatria é a ilusão cultural mesmo de que eu posso melhorar por conta própria. Se fosse possível melhorar a depressão, melhorar a ansiedade, bipolaridade com a força de pensamento, ninguém ia ter isso. Ter uma depressão é a pior coisa que você pode passar na vida. Se fosse Sim. possível melhorar, você acha que a pessoa ia estar passando isso? Claro que não ia estar. De jeito nenhum. Depressão, bipolaridade são alterações no cérebro neurobiológicas que precisam ser cuidadas. É igual quebrar um braço, igualzinho. Se É, você quebrou um braço, você não fica olhando seu braço e falando, nossa, deixa eu fazer o pensamento positivo que agora vai. Agora eu vou ser é, forte e agora eu vou fazer o pensamento positivo. Não, você vai lá e exato. trata isso, né? Depressão é a mesma coisa. Força de verdade é a gente reconhecer a própria vulnerabilidade e procurar ajuda para isso, tá bom? Muito E bacana. temos a próxima pergunta. O que acham da eficácia da ketamina nasal? Na verdade, é esquetamina nasal, que é o novo medicamento. Que, inclusive, o Tiago é palestrante desse laboratório, né, Tiago? Ele ensina É, outros médicos por esse laboratório sobre os medicamentos. é, no Brasil ainda está em processo de especificação, né? Assim, foi aprovado pela Anvisa, É está em isso processo de mesmo. especificação, mas os países que, né, têm utilizado e tudo têm tido uma boa resposta. Só lembrar de que é mais uma ferramenta não, né, para o tratamento, então é para algumas pessoas, né? Então, antes de pensar nisso, conversar com o seu psiquiatra e tudo, ele que vai ver se é indicado ou não a acetamina, tá? Mas é promissor, sim, para muitos casos, e os países que fazem uso, né, os pacientes específicos para ela, têm tido bons resultados. Mas lembrar de que é mais uma ferramenta que vai se somar a todas as outras que nós já estamos comentando aqui, né? Com seus antidepressivos, atividade física, boa noite de sono, né, Renato? Exatamente, exatamente. E coincidentemente eu estava lá no Congresso americano, nos Estados Unidos, quando lançaram a esquetamina nasal, que saiu primeiro nos Estados Unidos, como a maioria dos medicamentos, né? Foi 2 anos atrás, né? Foi 2019, que foi o último presencial. Desde então, só Foi da Califórnia? congresso online. Foi na Isso, na Califórnia? Califórnia, e São Francisco. Eu estava lá em São Francisco quando lançaram isso, né? E é um grande, assim, burburinho em torno desse medicamento, porque ele tem um tipo de mecanismo, uma forma de utilizar bem diferente dos antidepressivos que a gente tem atualmente. Mas ele é indicado só para pessoas com depressão refratária. Refratariedade na depressão é quando uma pessoa utiliza 2 antidepressivos seguidos e não adianta, né? E ele não vai poder ser comprado na farmácia. O paciente não vai poder chegar lá e comprar ele lá no balcão. Não é assim. Você precisa ir numa clínica que vai estar credenciada, que vai estar autorizada e com funcionários treinados. E aí eles vão aplicar essa esquetamina nasal, que é um spray no nariz, né?
e você volta para fazer essas aplicações, que duram aí meia hora a 2 horas, que você vai ter que ficar lá na clínica. Mas, como o Thiago disse, ainda já foi aprovado pela Anvisa, mas está em processo de aprovação do preço. A gente ainda não sabe qual o preço e não pode prescrever ainda, apesar do medicamento já estar no Brasil. Pelo que me disseram, né? Não sei se realmente está, não vi isso, né? Mas já está aí no Brasil. Vamos para a Ó, próxima. pediu para falar aqui um pouco do triptofano. Eu, ah, tem alguns, eu não sei se você viu uma literatura maior assim, sobre isso, mas eu mais recebo pacientes usando assim, de outros colegas. Às vezes como adjuvante de antidepressivo, e eu vi até um falando sobre como adjuvante para auxiliar na questão do sono. Eu não li assim, muito a respeito sobre isso, então, você já leu sobre a questão do triptofano, especificamente. Porque o povo Eu tinha manipula muito, visto há né? muito. Eu tinha visto um tempo atrás, até eu fiz um post aqui no Instagram, deve ser um dos meus primeiros posts lá atrás, né? Porque me perguntaram muito sobre esse triptofano. Em teoria, o triptofano é tipo uma substância que ela é precursora da serotonina. Então, tem o triptofano, aí ele é quebrado na serotonina, que é aquele neurotransmissor envolvido na depressão. Então, faria muito sentido, em teoria, faz um sentido enorme, que, vou dar o triptofano para essa pessoa, ela vai produzir mais serotonina, e aí ela vai ficar boa da depressão. Só que, como diria o famoso ditado, na prática a teoria é outra, né? Então existem muitas coisas que funcionam na teoria e quando a gente joga na prática não tem nenhum valor. E triptofano é uma dessas coisas. Em teoria, a teoria é linda, poderia funcionar, mas todos os estudos até hoje, sérios com triptofano, mostraram que não funciona, né? Não é algo que a gente possa confiar que para funcionar para depressão ou ansiedade. Nenhum estudo mostrou que funciona até hoje. Os que mostraram são aqueles estudos assim com metodologia muito ruim, que pouquíssimo confiável. Isso. Renato, muito bem você colocado isso. E lembrar, gente, artigo qualquer um escreve, qualquer um se publica. A gente É, tem que ter o olhar crítico, viu, sobre o artigo, sobre a revista, sobre os autores, metodologia, tá? Então, tudo que o Renato está falando é uma coisa extremamente interessante. Essa questão de, assim, eu fiz uma busca, uma análise, então a ciência tem um denominador comum, tá, gente? Que é para a gente poder avaliar. Então, tomem cuidado, porque isso está no tal artigo. Mostra o artigo, vamos analisar para ver o que está acontecendo, né, Renato? exatamente, exatamente. Artigo hoje em dia é o que mais tem. Artigo de qualidade é que é outra história, É né? outra história. Que a gente tem uma pergunta que fala que sou a única dos irmãos que busca tratamento, mesmo percebendo que na verdade todos precisam. Uma pessoa tem um diagnóstico de bipolaridade, né? Pelo nome. É, Isso é muito comum, viu? Porque na bipolaridade, eu sempre digo, se você deu um diagnóstico de bipolaridade e não tem na família pelo menos uns 5 ou 10 pessoas aí que vão ter transtorno de humor, depressão, ou problema com álcool, ou serem muito explosivas, o seu diagnóstico está errado ou a pessoa é adotada. Uma das duas coisas. Porque a bipolaridade é extremamente genética. Você não vai achar um caso isolado no meio da família, a não ser que aquela pessoa seja adotada. Não existe isso. Se você dá um diagnóstico de bipolaridade, vão ter várias pessoas ao redor, em parentes em primeiro grau, eu digo, que vão também ter esse diagnóstico. Pode até não ter recebido o diagnóstico por erro, mas que eles têm o diagnóstico, tem sim. E vamos lá para a sim. próxima. Transtorno de humor, hipotiroidismo e menopausa estão interrelacionados? Eu não sei se tem continuação, mas pode. Pode estar relacionado, sim. Né? Dependendo do ponto de Sem dúvida. vista. Porque primeiro, pode ser diagnósticos diferenciais. Né? Então, a questão de transtorno de humor, na depressão, ou a questão de hipotiroidismo, por isso que a gente costuma pedir, né, às vezes, essa avaliação da tireoide. Porque na menopausa, às vezes, tem alguns que comem moço, mas esquece que também há alterações hormonais. Então, podem estar relacionados, assim, tipo assim, um pode acabar, quem tem esses quadros, ficando pior, né, porque você tem alterações assim, nos três, mas também funciona para a gente como diagnóstico diferencial, que também vai nos auxiliar a questão do tratamento, tá? Para vocês verem como que o Renato falou no início, não é simples a psiquiatria, a gente tem que avaliar com todo cuidado, porque nisso a gente depende de quê? Ver o paciente, acompanhar tudo dele, né? Essas manifestações, pensar com família, visão laboratorial, para a gente poder entender, porque podem estar relacionados, como também não podem, então é literalmente a arte da psiquiatria, essa é a questão da
paciência e observação, né, Renato? Exatamente. E existem dois períodos da mulher aí que são complicadíssimos, né? O pós-parto e a menopausa. E isso acontece, em teoria, por uma queda do estrogênio. Esse período aí de pós-parto, da mulher ter mais depressão ou da menopausa, na verdade, climatério, né? Que são tantos anos que antecedem ali a menopausa. A menopausa é parar de menstruar mesmo por um ano. Desde o climatério você já tem uma queda no estrogênio e isso a mulher fica muito mais vulnerável a várias e várias doenças psiquiátricas, né? Esquizofrenia, você tem um novo pico nas mulheres, de início de esquizofrenia na menopausa, depressão nem se fala, transtorno bipolar piora muito. Até mesmo, e algumas pessoas não estão cientes disso, alguns antidepressivos não funcionam bem se a mulher não faz reposição hormonal. Esse talopram é um deles. Se você passa esse talopram para uma mulher em menopausa que não usa estrogênio, o efeito dele vai ser menor. Não são todos antidepressivos, mas esse talopram tem esse porém. Por isso que a gente precisa ter cuidado aí, e por isso que eu sempre digo, quando alguém me pergunta qual antidepressivo é melhor, não tem melhor. Olha o tanto de detalhe que você tem que ver para decidir. Né? Eu tenho que estar ciente que a mulher em menopausa vai ter uma resposta menor se ela está usando ou não o estrogênio, a reposição hormonal. Aqui tem uma pergunta que eu acho que vale a pena só a gente passar por ela. Nos comentários perguntaram aqui. Ah, tá aqui. Quanto tempo para estabilizar o transtorno bipolar? Quase um ano com 300 miligramas de lítio. Meus dias são montanha-russa. 300 miligramas de lítio raramente é uma dose adequada do medicamento. Precisa fazer a dosagem de lítio no sangue e ver se 300 miligramas é bom para você. Se eu não estou usando a dose correta do estabilizador de humor, quanto tempo vai demorar? Para sempre, nunca vai acontecer de eu estabilizar. Eu preciso da dose correta do estabilizador de humor. Qual que é a dose correta? Tem que fazer o exame de sangue e eu já aproveito e respondo essa pergunta de baixo aqui, de outra pessoa que perguntou. Qual a dosagem de lítio deve ter no sangue e qual a dosagem diária? A dosagem do lítio no sangue, em geral, ela tem que estar entre 0,6 e 1,2. Com um detalhe, entre 0,6 e 0,8 é para aquela pessoa que já está bem há muito tempo, está estabilizada, né? Então, ela já está ali numa fase de manutenção. Então, a gente pode manter a litemia no sangue entre 0,6 e 0,8. Uma pessoa em fase maníaca, o que eu quero é uma dosagem mais alta, entre 1 e 1,2, por exemplo. E outras pessoas, a maioria vai estar ali entre 0,8 e 1. Então, vocês vejam que até dependendo da fase no transtorno bipolar, eu quero litemias no sangue diferentes. Qual que é a dose que vai fazer para você ter essa litemia que eu estou dizendo? Não sei, cada corpo é diferente, cada pessoa é diferente. Eu preciso iniciar o uso do lítio, 7 dias depois eu coleto o sangue e aí eu vou ver qual que é a dose que eu vou necessitar do remédio para isso. Por isso que eu estou te falando aqui, ó, 300 miligramas de lítio, raríssimas vezes, mas raríssimas vezes mesmo. Eu nunca vi um paciente que faça com 300 miligramas de lítio 0,8 de litemia. Eu nunca vi, não sei se o Tiago já viu isso. Não. Também não vi, né? Não. Então, provavelmente está em subdose, precisa conversar aí com o seu médico. Aqui tem uma outra pergunta. Sempre é necessário mais de um medicamento para estabilizar o humor? Não, não é. No transtorno bipolar, 33% estabiliza com um estabilizador de humor apenas e 66%, 2/3, vão precisar de 2 ou mais medicamentos. Então, 1 em cada 3 pessoas tem sorte e só com um remédio já estabiliza, mas a maioria, 2/3, precisam de 2 ou mais medicamentos. Vamos para a próxima, Tiago? Bora. Tem uma aqui, antes você viu, da Lohane, a injeção trimestral para esquizofrenia é realmente eficaz? Para as pessoas que já estão estáveis, entendeu? Então, o que acontece? A pessoa que está no tratamento de esquizofrenia, né? Então, a gente não já aplica uma injeção trimestral, não. Então, tem um trabalho dessa pessoa, né, estabilizar as suas crises, ter, né, o diagnóstico direitinho, ver se ela responde bem, né, se ela, primeiro surto, nunca usa o medicamento, se ela responde bem à risperidona, né, se não tem uma alergia na molécula. E aí, depois passando por isso, aí a família começa, né, com o mensal e mantendo, né, estável durante 4 meses, né, esse mensal assim, estável, assim, tranquilinho. Aí a pessoa pode partir para o trimestral. Mas é uma continuidade desse tratamento.
Agora, uma pessoa não é colocado no início, ele é colocado no final da pessoa que já está assim estável. Se apresenta oscilações de tudo, a pessoa pode ir ajustando a dose com o tempo, mas de uma forma geral, a pessoa já está no processo de né, estabilização, né, Renato? E eu acho excepcional esse medicamento, né? Para quem não conhece, é a paliperidona, que existe, que é para esquizofrenia, existe uma injeção a cada 3 meses, né? Sempre que está sendo estudado agora, na verdade, já fizeram vários estudos com a paliperidona, uma injeção a cada 6 meses. Eu acho isso daí excepcional. Isso é praticamente uma cura para a esquizofrenia, se a gente for pensar. Pensa bem, uma doença que antes não tinha jeito, a gente não tinha nenhuma possibilidade antes ali de 1940, 1950, por milhões de anos. Quem tinha esquizofrenia não tinha possibilidade. Hoje a gente tem um tratamento que é uma injeção a cada 3 meses. A pessoa vai lá 4 vezes, por exemplo, no ano com o enfermeiro e está resolvido, né? Para quem funciona, não é para todo mundo. Sendo que daqui a pouco, daqui a alguns anos, porque esse estudo já está bem avançado, já existe Sim. a injeção, uma injeção a cada 6 meses. Olha isso, a pessoa nem precisa tomar comprimido, só 2 injeções no ano. Isso é algo excepcional, né? Eu acho que é um avanço Maravilhoso. muito importante com a esquizofrenia, né? Muito Muito bom. importante. Quem dera a gente tivesse esses avanços com outras questões também, né? Eu acho que a indústria ficaria milionária se conseguisse antidepressivo injetável, né, Renato? Mas sabe uma Porque, coisa que eu acho interessante? Porque ah, existiu a fluoxetina nos Estados Unidos, existiu semanal. Eu acho que não tem mais, no Brasil nunca teve. Mas a pessoa tomava um comprimido por semana da fluoxetina e não pegou esse antidepressivo, não pegou, não funcionou. não. As pessoas não aderiram ao medicamento. Depois eles teorizaram que se a pessoa toma um comprimido por semana, ela sente que aquilo ali não está fazendo muito efeito, que ela prefere tomar um por dia. Mas realmente já existiu essa questão de um comprimido só por semana, mas as pessoas não quiseram. Preferiram o Sim, medicamento diário. Olha que interessante. sim. E olha que interessante também, nós tínhamos de psicose no Brasil, não se lembra, do Sáfiris. Como? O Sáfiris, Ah, sabe, sim, que sim, era um da sim. Lundbeck, que também a pessoa né, não tomava sempre, mas também foi tirado assim, do mercado e tudo. Então, hoje Não não dá certo, temos. né? Pessoas não aderem, não sei. Aí É. temos uma próxima pergunta. Quais os testes costumam fazer para confirmar o TDAH, que é o déficit de atenção e hiperatividade? Bom, os testes que nós temos são vários, gente. O teste mesmo que a gente costuma colocar, primeiro é a avaliação neuropsicológica, né? Então a gente precisa né, do apoio do neuropsicólogo, que vai aplicar alguns testes validados cientificamente para poder nos auxiliar no diagnóstico, tá? Então o teste não confirma, ele nos auxilia, porque o diagnóstico é clínico. Mas nós temos que ter uma investigação com relação aos pais, né? Dependendo do período, a pessoa está na infância ou está né, na idade adulta, mas a gente tem que saber como é que foi né, a questão da infância, se estiver na escola, o professor às vezes emite, né, a direção, um relatóriozinho como é que é no dia a dia, né, as questões do aprendizado. A gente tem que tirar fatores que também podem levar a uma dificuldade de atenção, como problema de vistas. Às vezes você já pegou, né, a pessoa tem gente que nunca foi um oftalmo. Como é que você presta atenção se não está enxergando? E você não sabe que está enxergando porque a gente falou, né? É verdade. Então, às vezes, questão né, das vistas, questão da audição, orgânico mesmo, gente. Igual no início, a pessoa está com fadiga, tá com problema do sono, você não vai ter uma concentração. Então, você costuma, assim, fazer uma operação pente fino na pessoa para poder descartar outros problemas, para poder estar mais próximo do diagnóstico, né? No caso, perguntou do TDAH. Mas já exame mesmo, assim, é um pouco mais específico para auxiliar a questão da avaliação psicológica, mas a gente pede outros porque tudo isso também pode levar a uma déficit de atenção também. Temos uma outra aqui. A adaptação do antidepressivo na primeira semana. Tem que tomar dia sim, dia não? Meu médico mandou 3 pontinhos. Aí eu não sei o que está acontecendo. Isso a gente não manda tomar antidepressivo dia sim, dia não. O que a gente pode fazer, porque na primeira semana você tem um período de adaptação ao antidepressivo, onde que a pessoa pode ter alguns efeitos colaterais, em geral, muito leves e toleráveis, que passam à medida que vai tomando os comprimidos, né? Então, em geral, vai durar aí de 7 a 14 dias. Algum efeito colateral leve, como náusea, tontura, e que logo passa. Se você toma esse antidepressivo dia sim, dia não, na verdade pode piorar a sua situação, pode demorar mais para você se adaptar ao medicamento. Obviamente, você se adapta mais rápido ao que você pratica sempre, por assim dizer. E com antidepressivo tem um agravante. Alguns antidepressivos, como paroxetina e venlafaxina, eles dão sintomas de retirada.
Então, se eu tomo um dia e no outro eu não tomo, eu passo mal por não ter tomado. Aí eu tomo de novo, aí no outro dia eu não tomo, eu passo mal de novo por não ter tomado. Então, não faz sentido isso. O que é que a gente faz? A gente inicia com a dose baixa ali na primeira semana e depois ajusta e aumenta a dose. Mas o antidepressivo deve ser utilizado todos os dias. Todos os dias mesmo. Esse é um grande erro que as pessoas cometem, de falhar dias, de não tomar o antidepressivo, e ele não funciona. Eu preciso tomar todos os dias, isso é bem importante. E dois em específicos, que são paroxetina e venlafaxina, excelentes antidepressivos, quando bem utilizados, eles dão sintoma de retirada. Então, se você ficar um dia sem tomar eles, 2 dias sem tomar eles, vai passar mal. Vai ter tontura, vai ter náusea, sensação de cabeça ruim e tudo. São E, características e aí, desse. né, aí depois fica o remédio, que é a dependência. Dependência não, né, Renato? Não, não é É o mau dependência. uso. Que estão falando. Eu nunca ouvi falar nesse transtorno da TPM. Coloca o nome para eu pesquisar. Chama transtorno disfórico pré-menstrual. Então, não é uma TPM, é algo mais grave do que uma TPM, né? Transtorno TDPM. disfórico pré-menstrual. Então, nesse Talopram e Zolpidem, melhorou 100% a minha vida. Será que eu vou tomar o resto da vida? Não, Zolpidem, em teoria, você deveria tomar por no máximo 3 meses, né? Se for ler a bula do Zolpidem, você vai ver lá que ele é algo para uma insônia aguda. Então, não é um medicamento de uso contínuo. Já se vai usar o escitalopram, que é um antidepressivo, por um longo prazo ou não, aí depende muito de cada caso, depende de cada pessoa, precisa ser visto com o seu médico. Mas não tenha pressa de sair retirando medicamento. O medicamento não é o seu inimigo, pelo contrário. Quando bem indicado, quando bem prescrito, ele vai te ajudar e ajudar muito. Para a próxima. É interessante tomar sempre no mesmo horário as medicações? Certamente. Sim, sim, é importante. Eu vejo muitas pessoas alterando o horário de medicamento e não percebendo que isso faz com que o medicamento oscile no seu sangue. E se o medicamento está oscilando, provavelmente o efeito e seu humor também está oscilando. É importante manter sempre no mesmo horário, sempre no mesmo horário. Aqui tem uma próxima pergunta. O exame genético para balizar o uso da medicação no transtorno bipolar ou em qualquer tipo de transtorno? O que você acha, Tiago, do exame farmacogenético? É algo que você tem utilizado? Não tem utilizado É, tanto a, assim? Porque quem não conhece, o exame farmacogenético ainda é caro, viu? Antes ele era uns R$ 8.000, aí ela baixou para uns 5, 4 mil, e hoje em dia o exame farmacogenético está em torno dos 3.500, algo assim, né? Não sim, é sim. coberto pela maioria dos convênios. Não. É mais uma ferramenta que a gente pode utilizar, assim, em alguns casos, porque dá essa impressão de que, pronto, eu agora vi todas as interações, eu vi qual que é o melhor, não sei o quê, e às vezes pode trazer uma decepção para a pessoa, por ser caro, e depois ver que não surge tanto efeito. Então a gente usa, quando a gente vê que a gente desconfia que o paciente não está respondendo direito, vai muito do feeling do psiquiatra, né, do médico e o caso que ele está em questão, tá, gente? Assim como a gente falou da cetamina, nós falamos dessa injeção trimestral, não é algo assim para todos, porque ainda o ato da clínica também é esse, né? A gente poder observar a observação do paciente e a gente vê o medicamento para aquele momento. Agora, a questão da farmacogenética é quando a gente tem questões mais específicas, que a gente tem um desafio ali com aquele paciente, que pode ser uma ferramenta para auxiliar, mas ele também vem para auxiliar também. E pelo preço que é hoje, às vezes não compensa, porque não é uma coisa assim, é isso, vai tomar isso e acabou. Se fosse isso, né, nada, assim, abrir o envelope, você vai tomar isso porque isso vai mudar a sua vida. Aí não é dinheiro que paga essa felicidade, mas não é assim. Então depende. Eu pedi Muitas pouco, pessoas, Renato. muitas pessoas, quando ouvem falar sobre o teste farmacogenético, quem não conhece, você coleta a sua saliva, manda para o laboratório pelo correio e depois aí de em torno de 30 dias já tem o teste farmacogenético para o seu médico e para você. Ele vai dizer qual, dependendo aí, uma série de testes com vários e vários remédios e vai dizer se você teria mais resposta positiva ou teria ali mais efeitos colaterais analisando a sua metabolização. Vai chegar um dia onde que isso vai ser bem exato, onde que isso vai ser uma tecnologia excepcional. Na oncologia, para o câncer, por exemplo, já utilizam isso. Você não faz quimioterapia sem fazer um teste farmacogenético. Mas o nosso teste farmacogenético ainda não é exato dessa maneira. E como o Tiago muito bem dito, ele disse, ele não vai dizer qual remédio você vai usar. Como muitas pessoas pensam, nossa, agora eu vou ali
faço o teste farmacogenético e fala, você vai usar esse remédio. Não é. Imagina que você tem, por exemplo, transtorno bipolar. E no teste vem que você não tem efeito colateral para um tal de antidepressivo. Mas não pode passar antidepressivo, né? Porque você tem transtorno bipolar. O teste não sabe disso. Então, é só mais uma ferramenta que tem seu valor em alguns casos, não é para todo mundo. Infelizmente, ainda está bem inacessível. Eu sonho com um dia onde que isso vai estar bem acessível e mais exato. Vai auxiliar muito, porque aí a gente não vai ficar perdendo tempo, nem o paciente sofrendo com efeitos colaterais que poderiam ser evitados. Verdade. Mas não é a realidade ainda, né? A gente vai ter que aguardar aí algum tempo até esse momento chegar. E a próxima pergunta é, quetiapina pode diminuir o apetite? E aí, Tiago? Quetiapina diminuindo o apetite? É, assim, é bem raro. Porque eu já tive, tipo, internado, por exemplo, da mirtazapina, de eu não ter a pessoa ter movido uma grama de uso literário. Então, assim, tem pessoas, por exemplo, a gente fala que a questão genética é também interessante avaliar. Mas, no geral, principalmente em dosagens um pouco mais altas, a quetiapina ela tem uma tendência de abrir o apetite. Mas isso não quer dizer que você não deva usar a medicação. Porque, às vezes, se ela for uma medicação interessante para o seu caso, te fez bem e tudo, temos maneiras de como driblar esses probleminhas, tá? Porque, às vezes, a pessoa aumenta, né? A pessoa aumentou 1 quilo, 2 quilos, a pessoa já quase morre. Mas isso é fácil de eu fazer questão de dieta, nutrição, né? Atividade física, de como driblar isso. Agora, quando a gente percebe que aumento é ruim, assim, para a pessoa, né? Precisamos assim, do metabólico e tudo, a gente reavalia esse um caso. Mas, no geral, assim, colocar para diminuir, não colocaria não, tá? Ou indiferente ou aumentar o ganho do peso. Aqui tem uma pergunta, qual a periodicidade para visitar o psiquiatra? Depende, se você já está muito bem há muito tempo, você vai ver o psiquiatra uma vez no ano, e olha lá, né? Se você está no tratamento há 10 anos, estável, já está super bem. Agora, no início do tratamento, provavelmente vocês vão se ver com no mínimo a frequência mensal, até ajustar o tratamento, até ficar bem, até que tudo esteja no seu devido lugar. No mínimo, com a frequência mensal. Em momentos de crise ou momentos mais difíceis, essa frequência vai até aumentar, vai ser uma vez por semana e por aí vai. Então, depende do momento, quando você vai ver seu psiquiatra. É questão realmente do acompanhamento, tipo assim, é o que o seu psiquiatra está trabalhando com você. Então, se é um caso estável, tudo, ele vai, às vezes, passando a consulta, então vai vendo assim menos vezes. E aí, o início, porque lembrar que às vezes o remédio demora a fazer efeito, até que ensina as técnicas, né, Renato, de não medicamentosas, às vezes o início requer que tu venha mais vezes, mas depois você vai, né, sendo mais independente, alçando voos e Exatamente. vai só ver na rua para dar um tchauzinho pro psiquiatra e tudo bem. Aqui tem uma pergunta. O que vocês acham do uso do topiramato para bipolaridade junto à bupropiona? Tem bulimia também. Para bipolaridade mesmo, topiramato não faz nada. Esse é um erro comum de acontecer, de prescrever topiramato, que é um anticonvulsivante também utilizado para enxaqueca, mas que não tem nenhuma função no transtorno bipolar para estabilizar o humor. Como vários anticonvulsivantes têm função no transtorno bipolar de estabilizar, como ácido valproico, a carbamazepina, eu acho que às vezes as pessoas confundem prescrevendo topiramato como se fosse estabilizador de humor, e não é. Pelo contrário, pode até induzir hipomania e mania em alguns casos. Outra questão importante é a bupropiona, que é um tipo de antidepressivo que, para ser utilizado no transtorno bipolar, precisa ser utilizado com muito cuidado, muita parcimônia, só em casos raros e junto com estabilizadores de humor. Se o seu tratamento para bipolaridade consiste em topiramato e bupropiona, então você não está tratando bipolaridade, né? Porque topiramato não funciona para isso e bupropiona vai fazer mal para bipolaridade se eu utilizar sem estabilizador de humor. Com estabilizador de humor pode ser utilizado com cautela, ainda assim com cautela. Imagina utilizar uma bupropiona sem estabilizador de humor para bipolar, não faz nenhum sentido, né? Então aí a questão é rever. Então aí eu não sei o que está acontecendo, seu tratamento, pode ter outras coisas, pode ter outros diagnósticos, né? Estou falando de uma maneira geral. O que é para bipolaridade esses dois remédios. Topiramato não faz nada, pode fazer mal.
E bupropiona antidepressivo, se utilizado sem estabilizador de humor, certamente vai fazer mal. Uhum. Thaís, uma vez que o diagnóstico de ciclotimia é para sempre esse diagnóstico, para te falar que não é para sempre, 30% ao longo da vida vai ter transtorno bipolar tipo 2 como diagnóstico, né? Então, ou você vai ter o diagnóstico de ciclotimia para sempre, ou para 30% das pessoas com ciclotimia vão receber o diagnóstico ao longo da vida de transtorno bipolar tipo 2. Simplesmente não receberam ainda, mas vão receber mais para frente, quando o quadro ficar mais claro. Mas é para sempre. Diagnóstico como esquizofrenia, transtorno bipolar, esses diagnósticos são para o resto da vida e precisam ser tratados para o resto da vida. Sim, acho que é bom você ter colocado isso, Renato, porque da galera que ainda insiste, eu vou parar a questão do medicamento e tudo, lembrar que nisso o remédio está sendo neuroprotetor, ele está ajudando a proteger, às vezes retardar problemas, porque se você não está em uso e pega essas doenças crônicas, né, você pega o transtorno bipolar, a esquizofrenia, você está causando lesão no seu cérebro. Então, isso é uma coisa que tem que ser muito bem avaliada, não pensar em suspender, eu quero que você ficar bem. O objetivo é ficar bem, você ter qualidade de vida. Então, tem que tomar muito cuidado com essa questão de suspender medicamento e tudo, porque você pode estar cometendo um erro gravíssimo, que é a questão, né, da adesão ao tratamento e prejudicar o seu cérebro mais para frente. Exatamente. Qual a diferença de transtorno bipolar para borderline? O diagnóstico é transtorno bipolar, porém sinto uma raiva incontrolável 24 horas. O transtorno de personalidade, borderline, e o transtorno bipolar também entram os dois como diagnóstico diferencial. Também não quer dizer que a pessoa que tenha, né, um transtorno de personalidade, quer dizer que ela não vem desenvolver esse transtorno bipolar. Vai acontecer a mesma coisa que nós estamos falando do TDAH, né? Então vai ter que ser uma avaliação muito criteriosa. E outro problema, Renato, que temos aqui. Aqui nós temos um problema real, que é a expressão bipolaridade. Muitos colocam bipolaridade como oscilação rápida, tipo, a pessoa foi do céu ao inferno em segundos, aquela explosão, que lembra muitas vezes crises do borderline. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Às vezes a expressão que o povo usa, muitas vezes é uma expressão para nomear algo errado, vamos dizer assim. Exatamente. E a gente tem que pensar que a bipolaridade, você vai ter sintomas e alterações periódicas, né? Sendo que a pessoa pode entrar em períodos onde ela está bem e não tem aqueles sintomas. Enquanto o borderline é um transtorno de personalidade que, por definição, é uma forma rígida, fixa de se enxergar, de enxergar o mundo, de enxergar o outro e de interagir com esse mundo. E isso precisa ser avaliado, né? Então, a pessoa não pode estar dessa maneira há 1 ano, 2 anos. Tem que ser algo fixo ao longo da vida. Tem que ser, sempre foi acontecendo dessa maneira, né? Sendo que o transtorno de personalidade borderline, ele tem muito a ver com um vínculo, com medo muito grande do abandono, real ou imaginado. Então, a pessoa pode realmente estar sendo abandonada, ou ela pode ficar imaginando que o outro abandonando ela o tempo todo. O Tiago põe a mão no queixo e eu falo, olha, nem está querendo falar comigo, ó, não está me dando atenção nenhuma. Aí eu já mando mensagem para ele, aí eu faço isso, faço aquilo. Então, é esse medo constante do abandono do outro. Então, meu vínculo está muito frágil com o outro. Eu fico com esse vínculo inseguro junto com o outro. Outra questão é uma baixa tolerância à frustração. Então, acontece algo que eu não quero, ou algo que eu não esperava, e eu já vou explodir, eu já vou brigar, eu já vou quebrar prato, por aí vai. Então, a gente vê que isso é diferente da bipolaridade. Na bipolaridade, a pessoa tem períodos onde que pode ficar parecido mesmo, pode confundir o diagnóstico. Então, você pega aquela pessoa naquele 1, 2 meses e está igualzinho, está igualzinho. Então, aí você fala, não, a pessoa ela tem o transtorno de personalidade borderline. Aí você chama a família vai falar, não, imagina, doutor, ele nunca fez isso na vida dele. Ele era uma pessoa que estava tranquila, não, já tolerou frustração tranquilamente. Ele está assim tem 1 ano de agora para cá. Isso não é borderline, isso é bipolaridade. Então, uma das dicas que ajudam a gente é esse tipo de questão. Isso é algo fixo ao longo da vida ou é de agora? Isso faz toda a diferença. Existem várias outras questões que a gente pode também entrar para fazer esse diagnóstico diferencial. Mas para a próxima, é seguro utilizar citalopram e rivotril na gestação? Tem depressão recorrente e síndrome do pânico. Bom, gente, a questão da gravidez é algo complexo, principalmente, né, questão da mãe, né? Tipo assim, não vou querer tomar medicamento, não sei o quê, mas pensar o seguinte,
Primeiro, o transtorno mental, ele não vai deixar de agir em você né, negativamente, estando grávida ou não, tá? E se caso desenvolver durante a gravidez, lembrar também o seguinte, que o transtorno mental, ele também pode atrapalhar a gestação, né, tanto o bebê quanto a mãe, tá? A primeira coisa, se você descobriu que está grávida, né, e está usando medicação, nada sobre conta própria, vá no seu médico para ser avaliado, tá? Então, nós temos critérios para poder avaliar a mulher grávida. O de preferência era que você planejasse a gravidez. Então, se você que já faz os medicamentos psiquiátricos, se você tem um manifesto de desejo de engravidar, comentar isso com seu médico, para ele poder articular tudo bonitinho para você, que temos medicamentos que teriam menos chances né, de ter algumas alterações negativas que são mais utilizados para a gravidez, tá? Então, o correto é a gente planejar. Como às vezes pode vir no susto, no pulão, é você ir no psiquiatra, né, e ele avaliar isso com você, tá? No geral, o que é um consenso mais de antidepressivo, a gente usa a questão da sertralina e tudo, mas tem casos também que a pessoa usa, né, um estalopram e tudo, tá ok. A questão do tarja preta, do Rivotril, ela é uma questão que tem que ser avaliada com muito cuidado, né, para ver se essa paciente, para que ela está usando, tá? Que às vezes, né, a pessoa está usando há anos e se tirar é pior. Então tem que conversar muito com o seu médico. Porque em algumas pessoas, dependendo do trimestre da gravidez, a gente fica muito preocupado pelo trimestre, que é a formação do sistema nervoso, então a gente tem que tomar muito cuidado com algumas medicações. Mas ter tratamento tem pessoas que se tiver algo leve, tem como fazer atividade física, outras questões sem medicamento, mas tem alguns que vão precisar de usar. Então, vá com o seu médico, tá? Você acompanhar junto com o obstetra, para ele te acompanhar e selecionar as medicações que seriam ideais para o seu caso. Exatamente, né? Aqui só teve uma pergunta que passou que fala: o transtorno bipolar tem cura? Não tem cura. Tem controle dos sintomas, mas não existe cura. Ou é medicação para o resto da vida? É medicação para o resto da vida, todos os dias, se você quiser ficar bem. Se quiser ficar mal, é só parar o remédio, e é o que muita gente faz. A primeira causa de episódios depressivos ou maníacos no transtorno bipolar é parar medicamento. A segunda causa é parar medicamento e a terceira causa é usar o medicamento errado. Então, mas, Renato, eu me sinto bem. Eu tô bem. Eu sei que se sente bem, mas depois a conta chega, né? Algumas pessoas param o medicamento, entram em episódio hipomaníaco, maníaco e sentem uma euforia, se sente muito bem. Apesar do mais comum ser irritabilidade. Mas a conta chega, não existe isso do cérebro ficar acelerado, dormir menos de 4 horas por noite e durante uma semana e não chegar a uma depressão depois. É muito comum. Depois de hipomania e mania, a depressão chega. E, em geral, chega forte. É como se o seu cérebro tivesse corrido uma maratona por dia. Quando ele para de correr, vem aquele esgotamento terrível, vem a depressão depois. Por isso, precisa cuidar, precisa tomar medicamento todos os dias. E que bom que existe medicamento para controlar. Que bom que existe. Isso não é uma coisa ruim, não. Se vocês forem estudar lá atrás, vocês vão ver que antes de 1940 não existia um tratamento sequer para bipolaridade. Nada. Se você tinha bipolaridade, você era internado numa casa, no instituto, onde você ia ficar trancado o resto da sua vida, ou se você era muito rico, você ia para uma montanha termal, onde que você também ficaria isolado o resto da vida. Vejam, isso é vida? Claro que não. Então, que bom que a gente desenvolveu o tratamento, que bom que existe. Então, utilizem o medicamento todos os dias e levem uma vida muito mais feliz e plena, muito mais. Aqui tem uma outra pergunta: quais os melhores medicamentos para insônia? Não me adapto bem a nenhum. O melhor medicamento para insônia é algo que se chama higiene do sono, não é medicação nenhuma. A primeira linha de tratamento para insônia são essas estratégias e dicas de higiene do sono que precisam ser feitas desde o início da insônia. Então, a insônia aguda, com menos de 3 meses, ela precisa ser tratada com a higiene do sono. Não sabe o que é a higiene do sono? Olha no meu YouTube, que eu fiz um vídeo inteiro, um guia completo para melhorar a insônia, explicando tudo de higiene do sono. Tem uma pergunta aqui: se pode usar álcool com remédio? Não pode usar álcool com remédio, vocês todos sabem disso. Eu tenho certeza que se o amigo de vocês te perguntar: olha, eu estou usando quetiapina, posso tomar bebida alcoólica? O que vocês responderiam para essa pessoa? Eu duvido que vocês iam falar que pode beber. Não pode beber junto com o remédio, não pode, né? O álcool vai atrapalhar o efeito do remédio
E você vai ficar mais fraco para beber, por assim dizer. O seu fígado vai estar cansado ali, já vai estar metabolizando o remédio. Não vai ter espaço para metabolizar o álcool também. Isso eu nem estou te falando do problema que o álcool traz no seu humor. Ele vai dar ressaca no humor 1 a 2 dias depois, ou se você tiver crise de pânico, vai disparar a crise de pânico 1 a 2 dias depois e piorar a sua ansiedade. Não pode beber com remédio, não pode beber, tá bom? Aqui tem uma pergunta: como fazer o desmame de Rivotril quando a pessoa faz uso por anos de forma indiscriminada, eu imagino, né? Que seja a continuação. É uma questão problemática porque você já entrou com benzodiazepínico, né? Para poder, você tem que realmente procurar ajuda do médico para poder entender o que é esse problema do sono, né? Então tem que entender o que estava acontecendo, tem que aprender as técnicas, né, não medicamentosas, né, que você vai ver muito bem a questão do e-book do Renato. O médico também pode auxiliar também para isso. E a partir daí, né, o seu médico vai orientar como acontece o desmame para poder avaliar. E isso é algo lento, gradual, sem pressa, tá? Porque nós temos um problema sério de quem tira de uma vez. Pelo amor de Deus, não façam isso, tá? Mas antes de pensar em tirar, tem que primeiro investigar o que estava acontecendo, questão do sono, você vai ter que saber e aprender as técnicas, tem que estar tudo bonitinho, né? Preparar o palco para poder começar esse desmame, tá? Mas aí o médico não só saber que vai levar um tempo, é algo lento, mas que a possibilidade de ficar sem. Eu tenho pacientes que estão sem. O benzodiazepina, quando, né, for usado, às vezes era um momento ruim da vida, não era nem uma questão de insônia mesmo, doença, e aí ficaram viciados. Mas é importante que o médico esteja atento para isso e está sabendo para te ajudar. E a próxima pergunta é: clonazepam para quem tem TDAH atrapalha a memória? O TDAH, que é o déficit de atenção e hiperatividade, é tratado com psicoestimulantes. Se a pessoa está usando clonazepam, é por algum outro motivo, né, que o médico prescreveu. Talvez por uma ansiedade associada, talvez aí por insônia ou, mais raramente, por crises convulsivas, que o clonazepam também pode ser utilizado para isso. No entanto, como qualquer medicamento que é benzodiazepínico, ele pode atrapalhar, sim, a memória no sentido de deixar o seu raciocínio mais lento, a sua cognição mais lenta. Algumas pessoas podem ter sonolência diurna no outro dia, porque a meia-vida do clonazepam, que é o tempo que ele demora para cair pela metade no seu sangue, é de 15 a 18 horas. Então, e para algumas pessoas pode ser mais. Pessoas idosas, por exemplo, pode chegar até 50 horas, para se ter uma ideia, essa meia-vida. Então, ele pode sim atrapalhar o seu raciocínio, a sua cognição, pode atrapalhar a sua memória e por aí vai. Aí depende como que você está utilizando, quanto que está utilizando e da sua sensibilidade, como seu corpo metaboliza esse medicamento. A próxima pergunta é: adaptei melhor com lamotrigina, mas o LIT previne demência. O que fazer nesse caso? É algo que você vai precisar decidir com o seu médico. Não existe receita de bolo, cada pessoa é uma pessoa, cada corpo é um corpo e cada caso é um caso. Então, decida com o seu médico qual é o melhor medicamento. Não é todo mundo que vai tomar LIT, não é todo mundo que vai se adaptar, assim como nenhuma medicação é assim, né? Nenhuma medicação o fato de manter a doença mundo. sob controle, né, Renato? Já Exatamente. é uma prevenção e tanta. Exatamente. E, Tiago, mais uma vez foi ótima a nossa conversa, né? Muito obrigado por ter passado aqui na live.